Seja um profeta da tua casa nessa noite. Seja um profeta da tua vida. Começa a liberar palavras de vida, palavras de milagre, de cura, de transformação. Talvez você se encontre numa situação hoje difícil, momento de crise, de deserto. Essa é a oportunidade que você tem para declarar coisas novas, para declarar que você vai viver coisas novas na sua vida. Por isso, ore, levanta as suas mãos em direção da sua casa. Começa a declarar um tempo de milagre. Começa a declarar que o favor de Deus está entrando na tua casa, na tua família. Começa a profetizar que a tua casa, a tua família viverá da provisão, viverá milagres, que você vai colher tudo que você semeou. Você vai colher. Deus vai trazer uma colheita sobrenatural. Libere uma palavra hoje sobre o seu deserto, sobre a sua crise. Talvez hoje você tenha vivenciado um momento de dor, de crise, sabe? Um momento que tem te afligido, te colocado para baixo. Essa é a hora de você orar. Por isso, ore pela tua vida, ore pela sua casa. Comece a declarar: Senhor, eu profetizo milagre, eu profetizo restituição, eu profetizo restauração, eu profetizo céus abertos. A minha casa receberá do teu toque, a minha casa será visitada por ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, igreja. Muitas vezes, dentro do nosso interior, estamos aflitos, estamos até mesmo incrédulos, duvidando. Será que Deus vai fazer na minha vida? Será que a minha história vai mudar? Será que minha família vai mudar? Será que esse momento de dor que eu tenho passado, que eu tenho vivido, será que ele vai mudar? Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Deus não te trouxe aqui neste lugar para que você permaneça da mesma forma. Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus de cura, de restauração, de restituição. Deus entrou na tua história para fazer uma revolução, meu irmão. Deus entrou na tua história para fazer tudo novo. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida, e tudo vai fazer novo. Tudo vai se fazer novo. Eu estou profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas emoções. Deus vai entrar e vai fazer algo novo dentro de você. Por isso, coloca a mão no seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho colocar diante de ti a vida dos teus filhos. Meu Pai, é a tua presença que gera transformação. É pelo teu poder que nós somos mudados, transformados, curados, sarados. Tu tens aquilo que nós necessitamos, meu Pai. Por isso, libere sobre nós a porção do teu Espírito Santo, meu Pai. Que os anjos de Deus, anjos de cura, sejam liberados nessa noite para tocar na tua vida, para ministrar no teu coração, para trazer consolo, para trazer paz, para trazer fé. Que Deus possa encontrar nessa noite você que está cansado, você que está abatido, você que de certa forma está para baixo, desanimado. Que o Senhor te fortaleça nessa noite. Que o Senhor encontre a tua vida e gere em você uma nova fé. Que Deus possa te visitar poderosamente. Que Ele visite a tua mente, que Ele visite o teu coração, as tuas emoções. E que você receba o renovo do Senhor sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Só igreja, eu quero que você declare esse refrão. Posso estar até cansado, declare isso. E fala assim: Senhor Jesus, eu não dependo das pessoas, eu dependo de ti. Só tu tem as palavras de vida eterna. Eu dependo daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. E eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que o meu problema para o Senhor é um detalhe, e que o Senhor é poderoso, é maravilhoso, é bondoso para mudar a minha história, para me curar, para me restaurar, para restituir tudo que foi perdido e roubado, tirado de mim. Por isso estou aqui clamando, colocando a minha vida, colocando a minha casa, crendo que o teu poder, Ele é suficiente para mudar a minha história. Em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Igreja, antes da gente chamar os vídeos aqui,
nós temos um pastor, querido amigo nosso, que ele está entubado, né? Vítima do Covid. E todas as igrejas de Brasília, né? Estamos convocados para orar por ele, amém? Para orar pela vida dele. Eu queria que vocês pudessem levantar as suas mãos para a gente orar por ele. O nome dele é Fernando. Que você possa declarar cura. A Bíblia fala que a igreja, quando ora, é diferente. Quando nós oramos como igreja, nós entramos num novo nível de oração, de intercessão. Por isso eu quero convidar você nesta noite a orar por ele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja oramos. Colocamos diante do Senhor, meu Pai, a vida do pastor Fernando. Senhor Deus, que o Senhor possa, ó Deus, trazer cura. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-lo agora nesse leito de hospital. Tu és o Deus que a última palavra vem do Senhor, meu Pai. Nós não dependemos dos médicos, ó Deus, dependemos da Tua palavra, dependemos do Teu agir. Meu Pai, libera uma palavra de cura, libera os Teus anjos ministradores, para que vá agora, naquele leito de hospital, e que ele receba o Teu toque, que ele receba do Teu poder, que ele receba o poder que emana do Teu altar. Nós como igreja, declaramos a cura, declaramos que o Teu poder agora, ó Deus, está tocando em cada parte do corpo dele, em cada parte do organismo dele. Que receba vida agora, que ele receba o fôlego de vida, que ele receba o fogo de Deus, que vá agora tocando em cada parte da vida dele, que vai restaurando, meu Pai, a saúde. Oh Deus, que o pulmão volte a funcionar, que cada órgão, meu Pai, cada parte, ó Deus, da vida dele volte a funcionar agora. Nós como igreja declaramos, meu Pai, que ele sairá daquele leito, que ele receberá alta, que ele voltará para a sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, nós oramos como igreja, e como igreja concordamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, e que venha sobre ele o Teu bálsamo de Gileade, que venha sobre ele a cura, a restauração da sua saúde, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga, quantos pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos. Lançamentos do Bispo Rodovalho. Ciência e espiritualidade. Contradição ou complementação? Fale às estrelas. Força para vencer momentos difíceis. Inteligência espiritual. Como ser feliz no trabalho, na família e nos relacionamentos. Já disponível em uma SBE mais perto de você ou pelo site sbeshop.com.br. Social na casa do Vitinho, sol, muita gente bonita, pegação e cachaçada! E num ambiente tão bom assim, o que poderia dar errado, hein? Sinceramente, acho que tudo. E eu? Eu tô adorando isso. O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você,
porque busca sabedoria. Sara Conference. A unção da sabedoria. Glória a Deus, boa noite, igreja. Quantos estão felizes aí, diga amém. Dê uma boa noite para o seu irmão que está do seu lado. Fala que bom você estar aqui. Você está no melhor lugar. Não para encontrar alguém, mas para encontrar e para ouvir a palavra de Deus, que é poderosa para transformar e mudar a tua história. Amém, igreja? Quantos creem que Deus tem algo para fazer na tua vida? Diga amém. Amém. Eu quero orar com vocês. Antes da gente orar, primeiramente, eu quero passar alguns avisos importantes para você da nossa igreja. Sábado que vem, teremos um culto de quebra de maldições com o pastor Jerônimo, aqui na igreja, a partir das 19 horas. Queridos, venha, participe. Pastor, mas é um culto voltado para jovem. Jovem é de 0 a 100 anos, amém, irmão? Você tem acima de 100, não precisa vir não. Mas se você tem abaixo de 100, você pode vir, tá? Então, um culto de quebra. Ele é um homem extremamente usado na quebra de maldições, né? Como eu já falei ontem, né? Ele era dono de três terreiros de macumba, né? Ele era envolvido muito com as coisas, né, espirituais do mal. Deus trouxe ele, e ele tem um entendimento, um discernimento espiritual muito forte, muito grande, né? Ele tem dons espirituais, e ele vai estar aqui para ministrar na igreja. Então não perca a oportunidade, sabe? As pessoas muitas vezes, elas olham para a vida delas e falam assim, mas eu não preciso disso não. E são essas pessoas que precisam, sabia disso? São essas pessoas que têm esse questionamento, mas eu não tenho nada de errado. Irmão, venha, participe, porque quebra de maldição é uma batalha espiritual, você não está vendo. Nós temos que estar nesse ambiente, amém? Você precisa estar aqui sábado. Então é um convite para você, liderança é convocação, você que é membro, é um convite. Mas a liderança tem que estar aqui, porque a gente tem que guerrear. Amém? Nós estamos aqui para buscar a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa história, em nome de Jesus, amém? Também lembrando que nós teremos o nosso Revisão de Vidas, dia 7 de agosto, já estamos anunciando a partir de agora, para você que ainda não foi para o Revisão de Vidas, ter esse encontro maravilhoso e poderoso com Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem preparado grandes coisas para a sua vida. E Sara Conference, né? Em julho, agora começo de julho, 8, 9 e 10 de julho, o nosso principal e maior evento da Sara Nossa Terra. Então, está aí, com o tema A Unção da Sabedoria. Quantos precisam de sabedoria, igreja? Nós temos que entender que nós temos que estar no ambiente certo. E a Sara Conference é a nossa Jerusalém. E nós temos que ir para lá, nós temos que pisar naquela terra. Nós temos que receber aquela unção que será liberada nesses dias, né? Nesses dias de celebrações. E eu tenho certeza que Deus vai realizar grandes coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Agora vamos orar, quero que você feche seus olhos, que você possa curvar sua cabeça. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e declaramos, meu Pai, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos nisso, que o Senhor possa falar nos nossos corações nesta noite, que o Senhor possa ministrar no nosso interior, Pai. Nós te damos, ó Deus, permissão para que o Senhor venha ministrar em nossas vidas. Nós estamos disponíveis para ouvir a Tua voz. Por isso fale, meu Pai, derrama da Tua unção sobre nós, que os Teus anjos sejam enviados nesta noite, para, ó Deus, tocar em nossas vidas, para abrir os caminhos, que a partir de hoje serão abertos em nossas vidas. Leve a Tua igreja ao novo tempo, Pai, leve a Tua igreja a vivenciar coisas sobrenaturais. Nós fomos chamados para viver coisas sobrenaturais, porque o Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural, e nós clamamos, nós chamamos a existência, Senhor Deus, de milagres nessa noite, do Teu poder nessa noite, que venha interferir, que venha ser manifestado neste lugar, e que as nossas vidas possam receber, meu Pai, algo novo dos céus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga, amém. Nós estamos trabalhando a série de palavras com vocês, abrindo as fontes. Quantos aqui precisam de uma fonte aberta na sua vida? Diga amém. Você está no lugar certo, irmão. Aqui é o lugar onde Deus ministra uma palavra
de milagre, ministra uma palavra, sabe, de um novo tempo sobre nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o entendimento sobre diferença entre montes, desertos, terra seca e mananciais. Interessante isso, porque a Bíblia fala de coisas extremas, né? Fala de deserto, mas ele fala de mananciais. Fala de lugares que não tinha nada de deserto, mas fala de provisão. Para nós entendermos que Deus é um Deus especialista em mudar realidades. Quantos que precisam que Deus mude alguma realidade da sua vida? Deus, Ele tem isso para você. Nós temos que acreditar nisso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 18. Isaías, capítulo 41, verso 18. Olha que interessante a Bíblia dizendo para nós aqui, através do livro de Isaías. Isaías 41, versículo 18, diz o seguinte: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Você pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Que maravilhoso, que poderoso. Eu não sei qual é a situação que você entrou neste lugar. Talvez na sua vida, talvez no seu casamento, talvez no seu negócio, na sua empresa. Só que eu quero que você entenda, Deus, Ele é poderoso para trazer uma mudança radical na sua vida. Posso ouvir amém, igreja? Eu creio que todos nós precisamos de algo em determinada área da nossa vida. Eu creio nisso. E talvez na sua família, talvez na sua casa, no seu casamento, sabe, no seu emprego, na sua saúde, eu não sei. Mas diga comigo, fala assim, levanta as mãos e fala assim: Deus é poderoso para fazer. E eu creio que o deserto que eu vivo hoje, amanhã, se tornará no manancial. Amém, igreja? Amém? Quantos pode dizer amém mais forte? Sabe de uma coisa, igreja? Nem tudo na sua vida é um deserto. A gente não pode generalizar, falar a nossa vida, poxa, eu estou vivendo um deserto. A gente fala muitas vezes isso, e a gente traz como um todo, como algo amplo em nossas vidas. Não, a gente passa coisas específicas, né? E a gente precisa entender isso, porque nós temos momentos, nós temos situações que se tornam desertos. Vou dar um exemplo para você. Talvez você tenha uma situação que você é próspero, mas existem outras situações que você não é. Talvez você tenha uma família legal, uma família bacana, uma família boa, mas às vezes a sua vida financeira está passando por um deserto. Às vezes você é bem financeiramente, mas quando fala da sua área emocional, quando fala de relacionamento, você não está realizado naquela área. Você não encontrou uma pessoa para você se relacionar. Você talvez namorou algumas pessoas, você ficou noivo de umas pessoas, mas nunca concluiu, você nunca chegou de fato num casamento. Deus vai transformar isso na sua vida, diga amém, igreja. Então olhe, comece a identificar qual área da minha vida hoje que eu estou passando por um deserto. Qual área da sua vida que você hoje está passando por um deserto? Qual área que eu estou passando por um deserto? Nós temos que entender isso, porque a Bíblia fala que Deus vai transformar o deserto em manancial. Toda área que tiver deserto na sua vida, Deus vai interferir, Deus vai abrir fontes em nome de Jesus, amém, igreja? Então nós temos que entender isso, porque geralmente, vou falar isso daqui a pouco, as pessoas, elas vêm para a igreja através de uma necessidade, né? E às vezes nós queremos que Deus entre na nossa vida por algo específico. Olha, eu quero ir para a igreja porque eu preciso me libertar de algo. Eu preciso me libertar das drogas, por isso que eu estou indo para a igreja. Eu preciso arrumar um casamento, por isso que eu estou indo para a igreja. Eu preciso largar essa depressão, por isso que eu estou indo para a igreja. Só que eu quero que você entenda algo, igreja. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele não vem para somente interferir numa área. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele vem para interferir em 100% da vida dela. Então quantos querem que Deus transforme 100% da tua história, da tua vida, da tua casa, da tua família? Então fala para o seu irmão, se prepare, meu irmão. Que a mudança de Deus não é somente na área que você deseja. Quando Deus entra na tua história, quando Deus entra na tua vida, é para mudar tudo por completo em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Fala para Deus, Senhor, pode fazer. Eu permito, Senhor. Transforma a minha vida, a minha história, o meu futuro. Abra novas fontes em nome do Senhor Jesus. Amém?
Abra agora comigo em Isaías capítulo 51, versículos 1 a 3. Presta atenção, gente, esse texto aqui você tem que sublinhar, você tem que grifar, você tem que imprimir, colocar na sua casa, para que você entenda o que Deus, Ele pode fazer na tua história. Porque manancial, igreja, é um lugar de muitas águas, de muitas fontes. E quando a Bíblia fala que Jesus ele veio para trazer uma vida e vida em abundância, ele fala de manancial. Porque abundância é algo grande, é algo que vai abundar, não é algo pequeno, não é algo que muitas vezes limitado, mas é algo grande. E é isso que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Deus não quer somente, igreja, te prosperar. E muitas vezes nós estamos na igreja porque nós queremos ver portas abertas na nossa vida financeira. Você está certo, glória a Deus por isso, Deus tem isso para você. Mas eu quero que você entenda, a prosperidade vai muito além do dinheiro. Vai prosperidade de alma, de espírito, prosperidade como um todo. Você está bem. Então nós temos que entender isso, em nome de Jesus. Olha o que Deus diz aqui, Isaías capítulo 51, versículos 1 a 3. Ouve-me, vós, os que segues a justiça, e os que buscai ao Senhor. Olha aqui, você está aqui para buscar o Senhor, amém, igreja? Quantos vieram aqui para buscar o Senhor? Diga glória a Deus, diga amém. Quantos estão aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar no seu coração? Ele está falando, ouve, meu irmão, ouve a palavra de Deus, porque Deus quer liberar uma palavra hoje sobre a tua vida. Ele diz o seguinte: olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, nosso pai na fé, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, abençoei e multipliquei. Vamos prestar atenção aqui, presta atenção que depois a gente vai voltar e falar um pouco de cada parte. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus, igreja? Isso é para mim, isso é para você. Deixa eu trabalhar esse texto com você. Vamos explicar cada parte, porque aqui tem muito ensinamento, aqui tem muita riqueza nesse texto, e eu quero que você entenda coisas maravilhosas. E eu quero trabalhar 3 pontos com você. Primeiro ponto: Deus aparece no limite do nosso esgotamento para mostrar para nós que é Ele quem faz. Eu acredito que você veio aqui buscar a Deus porque você cansou de recursos lá fora. Eu, quando comecei a buscar a Deus, eu cansei de buscar coisas lá fora, e coisas que não trouxe para mim uma satisfação, que não trouxe para mim a verdadeira alegria, uma paz. Então eu acredito que todos nós viemos para a igreja, viemos para a presença do Senhor por uma necessidade. Na sua trajetória lá fora, você cansou de buscar coisas, você se esgotou das possibilidades que você teve lá fora, e por isso que você veio para a presença do Senhor. E normalmente, igreja, quando você tem algum problema e você conhece uma pessoa que vai te ajudar a resolver o problema, você não vai para a igreja, você vai procurar aquela pessoa, porque ela vai te ajudar. Mas eu quero que você entenda, até a ajuda das pessoas, elas são limitadas. E nós não fomos chamados para depender do favor das pessoas. Nós somos chamados para depender do favor de Deus. Posso ouvir amém, igreja? Nós somos chamados a confiar e acreditar que Deus é um Deus que vai fazer tudo diferente em nossas vidas. Deus vai te dar favor, amém, igreja? Deus vai trazer favor sobre a tua vida. Posso ouvir amém, igreja? Então, quando nós buscamos a Deus, estamos aqui buscando a Deus porque entendemos que lá fora a gente não vai encontrar. Quantos aqui buscaram tantas coisas lá fora e isso não trouxe satisfação para a tua vida, igreja? Em relacionamentos, em várias áreas das nossas vidas, a gente foi atrás de situações, atrás de oportunidades, atrás de pessoas, a gente escutou todas as possibilidades, e Deus te trouxe aqui para que você entenda que Ele é Deus e que Ele vai honrar a tua fé, que Ele vai honrar a tua vida, e que Ele vai te abençoar, que Ele vai transformar a tua história, que Ele vai te curar, que Ele vai te restaurar, porque isso é bíblico.
É interessante, porque se você for observar a vida de Pedro, a Bíblia diz que ele foi pescar, né? E a vida de um pescador, igreja, não é uma vida fácil. É diferente de você ir no pesca e pague ali, irmão. Você pega aquela piaba ali, só lança um negócio, aquele peixe já está ali facinho. Quem é profissional da pesca é algo difícil. Pedro é um cara que vivia da pesca. E a Bíblia fala que ele ficou a noite inteira pescando. Você imagine um cara ficar a noite inteira pescando. Porque ele estava no meio do mar, pescando a noite inteira. Eu acredito que dava momentos que ele estava assim, vou dormir um pouquinho aqui, né? Porque estou cansado, irmão. Virar a noite é algo complicado, né? Ainda mais quando você vai chegando um pouco mais da idade, você vai ficando mais, seu corpo já não resiste mais àquele, quando você era mais jovem. Então Pedro, ele estava ali, imagina aquele barco balançando para um lado e para o outro, ele querendo descansar, ele querendo dormir, e o pior, tentando pescar, e não aconteceu nada. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos dessa forma. Muitas vezes nós estamos esgotados, porque nós não enxergamos ainda os resultados que gostaríamos de ter em nossas vidas. Mas sabe o que fez a diferença na vida de Pedro? Foi quando Jesus encontrou ele 6 horas da manhã. Quando Jesus encontrou ele pela manhã. Sabe como é que Pedro estava? Pedro estava para baixo, Pedro estava desanimado, Pedro estava triste, Pedro estava angustiado. Por quê? Porque ele tentou pescar a noite inteira. Ele estava frustrado, irmão. E muitas vezes nós nos encontramos assim, porque nós não temos os resultados que gostaríamos. Mas o que fez a diferença na vida de Pedro foi porque Jesus olhou para ele e falou assim: entre no barco e vamos ao fundo. E quando chegou lá, Jesus fala para ele: lance aqui a rede no lado direito. Escute, Deus sabe o que você precisa, igreja. Deus tem o que você precisa. Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas batalhas. Mas aqui há um entendimento muito grande da vida de Pedro, porque Pedro teve que entrar no barco, ele teve que ir. Pedro fala algo muito interessante para nós, que girou a chave na vida dele, e que eu e você nós temos que fazer. Pedro, quando teve o desafio de Jesus de soltar as redes, Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu pesquei a noite inteira, deserto. Eu tentei pescar a noite inteira, estou frustrado, decepcionado, para baixo, desanimado. Mas ele muda. Primeira parte ele fala de deserto, mas segunda parte ele declara fé. Olha, Jesus, eu tentei pescar a noite inteira, não pesquei, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as minhas redes. O que aconteceu? Pedro lançou, e a Bíblia fala que a quantidade de peixes era tamanha que ele teve que chamar os seus amigos. Isso é abundância, isso é manancial. Eu quero dizer, irmão, talvez você está no momento como o de Pedro. Você está falando: eu estou frustrado, eu estou desanimado. E é esse momento que você não espera que nada vai acontecer, que Deus vai intervir. Sabe por que Deus espera esses momentos? Para que as pessoas não olhem para falar para elas e falar assim: foi sorte, nossa, foi coincidência, foi... Irmão, você vai olhar para aquilo que Deus vai fazer na tua história, você vai ter a convicção: foi Deus que fez na minha vida. E sabe por que Deus faz isso nos últimos momentos? Para que você possa reconhecer o que Ele fez na tua história, para que você possa olhar e falar: não foi o médico, não foi o dinheiro, não foi em pessoas, quem fez na minha vida foi o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Uma vez eu tinha perdido tudo que eu tinha. Eu fui para a igreja só com dinheiro para botar gasolina no carro para chegar na igreja. A pastora estava pregando aqui, uma senhora, ela estava pregando. Ela falou: olha, Deus falou comigo, quero falar com você depois no final do culto. Aí eu falei: beleza, pastora. Ela lá naquele momento ali, ela chegou assim: Deus mandou eu colocar gasolina no seu carro, para que eu pudesse olhar e falar: cara, Deus sabe da minha necessidade. E não foi homem, foi Ele. Então, igreja, tudo que Deus faz na tua vida é para você glorificar o nome dEle.
Por isso que muitas coisas vai ser no limite. E é interessante que a Bíblia fala, muitos momentos da Bíblia, a Bíblia fala de repente. Você sabia que o Espírito Santo de Deus desceu de repente? Quando Jesus prometeu que o Espírito viria, Ele falou para uma multidão de discípulos, muita gente. E quando o Espírito desceu de fato, a Bíblia fala que foi de repente. De repente aconteceu. Eu quero declarar, irmão, que de repente as coisas vão acontecer na sua vida. O que você tem esperado vai acontecer. A tua provisão, a tua bênção, o teu milagre vai acontecer. E quando acontecer, você vai ter que vir subir para contar que Deus fez na tua história, em nome de Jesus, amém? Porque o milagre que Deus fez na sua vida não é para parar em você. O milagre que Deus fez na sua vida é para que você venha abrir a sua boca, para que você venha a testemunhar da fidelidade, da bondade, do agir de Deus na sua vida, para que você possa declarar, olha, Deus fez na minha vida, irmão, venha viver aquilo que eu vivo, porque Deus vai fazer na tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Tudo que Deus faz na sua vida é para que você abra e compartilhe com as pessoas que não conhecem a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Talvez você está no limite, irmão. Eu sei o que é isso. Desesperado. Eu sei o que é isso. Angustiado. Talvez você está naquele ambiente e você fala assim, ai, será que vai acontecer? Meu Deus, eu estou tanto tempo na igreja, eu estou tanto tempo buscando, eu tenho ofertado, eu tenho dizimado, Senhor, e cadê o Senhor? Cadê, oh Pai, a tua palavra diz, Senhor Deus de promessa, o que o Senhor promete, o Senhor cumpre, cadê o meu milagre? Irmão, vai chegar. Olha para o seu irmão e fala assim, o teu milagre vai chegar, irmão. A sua bênção vai chegar, a sua promessa vai chegar. Profetiza e fala, eu profetizo que esse ano ainda Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Eu profetizo que a cura, o poder de Deus vai entrar na tua história e vai trazer uma revolução na tua história em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Irmão, a gente não foi chamado para falar que é sorte. Tem umas pessoas que falam boa sorte, que negócio de sorte, rapaz, eu confio em Deus, eu dependo de Deus. Boa sorte, que sorte? Você não depende de sorte não, amém, irmãos? Dependemos de Deus, nossa vida está no controle das mãos do Senhor. E o poder de Deus, ele vai entrar na tua história e vai te transformar poderosamente. Segundo ponto, chamado, bênção e multiplicação. Fala comigo, chamado, bênção e multiplicação. Isaías capítulo 51, versículos 1 e 2. Ouve-me, vós os que segues a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortados, e para a caverna do poço de onde foste cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Abraão e Sara, irmão, foi no limite. Aliás, passaram do limite. Tiveram filhos de 100 anos, velhos. Sara até riu quando Deus falou que daria. Riu, né? Por quê? Senhor, já não tenho condições de gerar um filho. Igreja, você não foi chamado para se pegar às condições naturais. Não fomos chamados para olhar para aquilo que naturalmente, porque se a gente olha, nós nos limitamos. Abraão, ele acreditava. Abraão, ele falava, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na minha casa, vai acontecer, Deus vai fazer. Se Deus prometeu para mim, vai que se cumprir. E aqui ele fala de Abraão, ele fala de Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Deus chama pessoas solitárias, quebradas, que estão no fundo do poço. Deus chamou Abraão, não quando ele estava no auge, no sucesso. Deus chamou Abraão quando ele estava lá no fundo do poço. E assim foi acontecer comigo e com você. Quantos aqui foram chamados por Deus no fundo do poço, igreja? Vou levantar a sua mão. Deus te tirou, irmão, daquela situação de crise, dificuldade, de problema, de depressão. Foi assim que Deus fez a vida de Abraão. Abraão não tinha uma fazenda milionária, Abraão não era rico, Abraão não era, tinha filhos, gerações. Não, Deus chamou Abraão sozinho. E talvez a forma que você se encontra hoje, pastor, estou quebrado, pastor, estou sozinho, as pessoas me abandonaram, as pessoas me machucaram, as pessoas desistiram de mim. Ei, Deus chamou Abraão nessa condição. E a mão de Deus foi levando Abraão a viver novas realidades. Eu quero dizer para você, igreja, o que você está passando dificuldade é passageiro. Deus vai estar levando você para a realidade muito melhor na sua vida, em nome de Jesus. O que você está passando hoje não se compara com o que você vai passar amanhã, amém, igreja? Então Deus começou a reconstruir a vida de Abraão. Ele começou a fazer uma história nova na vida de Abraão.
Ele começou a gerar coisas novas, a liberar coisas novas na vida de Abraão. E como ele diz aqui, olhai para a rocha onde fostes cortados. Quantos já viram aqui, igreja? O mármore e o granito. O mármore e o granito, eles são cortados de pedras que têm 6 metros de largura, são pedras imensas, que ali eles cortam com diamante, né? E vão cortando de pedaços menores. Aqui fala de Abraão, e Abraão é o pai da fé, e nós somos os filhos da fé, nós somos filhos de Abraão. E nós, como Abraão, nós somos tirados, nós estamos vivendo a fé que Abraão viveu, nós aprendemos a fé de Abraão, estamos vivendo a fé que Abraão teve, confiando, dependendo, acreditando. Por isso que essa expressão fala aqui, nós fomos cortados. É isso que Deus fala para nós, que você, irmão, a sua fé teve um início. Nós estamos aqui vivendo pela fé, nós estamos aqui aprendendo da fé, e nós olhamos para Abraão, que é o pai da fé, e entendemos que a fé surgiu nele, começou nele, e está hoje sendo liberada para mim e para você, para que possamos viver coisas sobrenaturais em nossas vidas. Só que Deus diz algo muito interessante, que ele fala 3 palavras, fala comigo: chamado, abençoado e multiplicado. Sabe o que acontece com a nossa vida? Nós queremos a multiplicação, só que Deus quer o chamado. Nós queremos a bênção, só que Deus, Ele nos chama primeiramente. Primeiro vem o chamado, depois vem a bênção. Sabe o que significa bênção? Autorização para prosperar. Depois vem a multiplicação. Só que nós, como seres humanos que nós somos, nós queremos o quê? Inverter as coisas. Eu quero a multiplicação, eu quero ganhar 20 vezes mais, eu quero ganhar 30 vezes mais, eu quero prosperar, eu quero ser abençoado, aleluia, glória a Deus. Mas quando Deus te chama, o que você responde a Ele? Quando Deus te chama, quando Deus fala ao seu coração, porque a primeira coisa, Deus te chama. Ele não autoriza pessoas que não respondem o seu chamado. Por isso que Deus que Ele chama primeiro, depois Ele abençoa e finalmente Ele multiplica. E nós temos 3 tipos de pessoas aqui na igreja. Temos pessoas que estão sendo chamadas por Deus agora, aonde Deus fala ao seu coração. Falou com você na semana passada, no mês passado, e você começou a caminhar com Ele. Deus começou a falar ao seu coração. Mas também temos pessoas que estão no processo da bênção, que estão autorizados, onde Deus fala: vai meu filho, compra, venda, você vai prosperar, eu te autorizo a viver coisas novas, maravilhosas, que eu tenho para você. E também temos as pessoas que estão no último degrau da multiplicação, que Deus começa a multiplicar as suas finanças, seus negócios, sua felicidade, sua paz, a sua saúde. Deus vai multiplicar em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Então perceba que Abraão, ele teve esses estágios, e Deus também vai fazer com que você viva os processos. A Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas, e nós não podemos nos perder no meio do processo, porque às vezes Deus está te chamando. Deus está te chamando para ir para revisão de vidas, para quem não foi para revisão de vidas. Deus está te chamando para fazer Instituto de Vencedores. Deus está te chamando para ser um líder, para você abrir a sua célula. Deus está te chamando para algo novo na sua vida. E irmão, eu quero falar para você, Deus te chama para várias coisas que você não pensa, que você não imagina. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. O que eu vivo hoje é reflexo do que eu ouvi de Deus ontem. E nós temos que estar com nossos ouvidos abertos para ouvir a direção de Deus para nossas vidas. Isso é depender de Deus. O que o Senhor espera de mim nesse negócio, Pai? Esse negócio é para mim, esse relacionamento é para mim, esse é o projeto que o Senhor tem para a minha vida. O que o Senhor espera de mim? É nos colocar na disponibilidade. O que o Senhor espera de mim? Você já fez essa pergunta para Deus, igreja? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela é melhor do que a nossa. O que o Senhor espera de mim? Porque eu sei que você tem tantas coisas que você quer viver, e Deus sabe disso. Mas é nos colocar na brecha, é falar: Senhor, eu quero viver tantas coisas maravilhosas, mas eu quero saber o que o Senhor espera de mim. Se prepare, meu irmão. Se prepare. Porque quando você faz essas perguntas, Deus ama essas perguntas. Deus ama essas perguntas. Você sabia que Deus ama as perguntas certas, irmão? Porque
Deus ele entrou na tua história para mudar, para transformar. Mas quando você fala, Senhor, e o que o Senhor tem reservado para mim? Eita Deus, se prepare. Porque Deus vai te levar a coisas que você nunca pensou que você poderia viver. Amém, igreja? Amém? Quantos creem nisso? A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Você não foi chamado para viver somente os teus sonhos, irmão. A Bíblia fala, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Você não foi chamado para viver somente as tuas coisas. Você foi chamado para viver as coisas do reino. Mas isso aqui é outra conversa. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Dessas 3 estágios, chamado, abençoado e multiplicado, pergunte para o seu irmão, qual é a posição que você está? Você sabe? Tem que saber, irmão. Pastor, Deus está me chamando, eu estou fugindo da voz de Deus. Eita Deus, pastor, Deus está me chamando para o meu chamado e eu estou fugindo do meu chamado. Ontem falamos de Jonas, né? Jonas, Deus chamou ele e falou assim, Jonas, vai lá e profetiza contra Nínive. Vai lá e pregue em Nínive. O que Jonas fez? Fugiu, irmão. E a Bíblia diz que ele fugiu, entrou no navio, foi lá num compartimento do navio, escondido de todo mundo, mas não escondido de Deus. Irmão, você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não se esconde. Hein? Fala, pega Jesus, pega ele. Aí sabe o que aconteceu no barco? O barco começou a ir para um lado, para o outro. Cada um começou a orar. A Bíblia fala que cada um que estava dentro do navio começou a orar para o seu próprio Deus. E Jonas sabia, rapaz, o bicho está pegando aqui foi porque eu estou fugindo da voz de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele reconheceu. Graças a Deus ele se converteu e o barco não afundou, mas ele ia dar mal para ele, irmão. Ia ficar ruim para ele, para todo mundo ia morrer. Por quê? Porque ele fugiu da voz do Senhor. Escute, igreja, escute a voz de Deus. Que a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, mas eu tenho ouvido, todo mundo tem ouvido. Mas é diferente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quando você for orar, fale para Deus, Senhor, o que o Senhor espera de mim nos próximos dias? O que o Senhor tem reservado para a minha vida? Eu fui fazer essa pergunta para Deus. Deus falou, você vai ser pastor, e aí? Deus me livre, está amarrado, isso aqui não é para mim não. É sim. É chamado de Deus, todos nós temos chamado. Você sabia disso, igreja? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, todos nós temos chamado. Você tem um chamado. Deus está te chamando. Pastor, mas eu não me acho capaz. Deus não te perguntou se você acha capaz, Deus te chamou. Mas eu não tenho condições. Deus não quer saber das condições, as condições Ele vai proporcionar. Ele quer saber se você vai responder, eis-me aqui. Eita Deus, pega ele, Jeová. Você não vai saltar do último, igreja, sem sair do primeiro. Você vai passar pelo primeiro, você vai ser autorizado, abençoado, depois você vai multiplicar. Essas são as etapas da sua vida. E as pessoas pensam que é tudo mar de rosa. Agora eu me converti, glória a Deus, aleluia, Deus vai fazer na minha história. Deixa eu te falar um negócio. Deus te chama. Quando você ouve a voz do Senhor, perceba que existe uma batalha espiritual, meu irmão. Não vai pensando que a vida é fácil, não. É batalha, é luta. Enquanto você está aqui, você está guerreando, amém, igreja? A pastora está falando hoje, a gente estava na igreja hoje no treinamento, dois pastores, um tem 80 anos, o pastor, e a pastora tem 73 anos. Eu estava falando para os meninos, toda vez que eu olho para ele, eu falo assim, rapaz, eu não posso dar desculpa não, irmão. 80 anos, está aqui, ó, firme e forte, lutando, batalhando, batendo meta, correndo atrás de pessoas, mandando pessoas, revisar a igreja lotada, bombada. Eu vou chegar para, não sabe o que é, eu estou cansado, estou desanimado. Não, irmão, vamos para cima. Deus me chamou, e aonde Deus me chama, vai haver provisão, amém, igreja? Aonde Deus te chama, vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter provisão de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então perceba que existem etapas, e essas etapas precisam ser passadas, porque Deus precisa de um tempo para trabalhar dentro de você. Sabe por quê, igreja? As coisas consistentes são construídas progressivamente. É um processo.
Deus trabalha com processo. Deus é um Deus que faz, irmão, de uma noite para o dia. Deus pode fazer? Deus faz. Mas perceba que até a criação, Deus criou em 7 dias. Por quê? É processo. Talvez hoje você entrou na igreja, você está no processo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trazendo um processo na sua vida. Por quê? Porque Ele precisa reformular conceitos. Ele precisa transformar o seu coração. Ele precisa mudar as culturas que muitas vezes nós somos inseridos lá fora. Deus precisa mudar a mentalidade. Deus está nos preparando. Então entenda que você está dentro de um processo. Então Deus te chamou, você começou um processo. Mas vai chegar o tempo da tua bênção, vai chegar o tempo da multiplicação, vai chegar o tempo da resposta, vai chegar o tempo do milagre, vai chegar o tempo que você vai ter igual Pedro. É tanta bênção, é tanto milagre, que você vai poder compartilhar com as pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A bênção que Deus vai fazer na sua vida, vai tocar em outras pessoas em nome de Jesus. Terceiro ponto, Deus consola os desertos das nossas vidas, abrindo jardins. Isaías 51:3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Quantos aqui creem que o Senhor é Deus Todo-Poderoso para te consolar, igreja? Sabe o que quer dizer a palavra consolação? É quando você experimenta uma situação dolorosa e vem aquela pessoa e te consola. Quando você perde alguém e você é consolado por alguém. E a Bíblia fala que Deus vai consolar a Sião. O homem pode tirar, mas Deus vai te consolar, igreja. O homem pode te atingir, mas Deus vai te consolar. E sabe o que é o consolo de Deus, igreja? O consolo de Deus não é somente, sabe, te abraçar e falar: olha, meu filho, eu estou contigo. Isso é o consolo do homem, que libera uma palavra, né? Que fala contigo: olha, Deus vai te abençoar, sabe? Receba aqui meu abraço, meu carinho, meu afeto, que chora com você, que ora por você. O consolo de Deus é abrir novas fontes. Fala comigo: o consolo de Deus é abrir novas fontes. Deus nos consola cada vez mais, a cada vez que perdemos uma coisa, Ele vem com uma fonte nova. Deus te dá uma nova consolação, uma situação perdida. Por isso que Ele fala do jardim. Jardim significa alegria, plenitude e prazer. Quando Deus fez o Éden, Ele fez no sentido de, não de flores, igreja. Quando a gente fala de Éden, não é para você olhar, flores. Não, Deus fez o Éden para que aquele ambiente seja um ambiente de felicidade, de prazer, frutificação. E é isso que você vai viver, sabe, igreja? Para toda situação que você foi ferido, que você foi machucado, que você muitas vezes foi assolado, Deus vai abrir fonte, você vai entrar no jardim. Sabe o que significa jardim? Plenitude, alegria, regozijo, paz. Você vai entrar num lugar onde você vai ser satisfeito na sua alma. A sua vida vai receber poder de Deus, vai receber alegria. Você vai frutificar, sabe por quê? Porque isso, projeto de Deus para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Deus vai consolar os desertos das suas vidas. Isso é muito forte. No jardim do Senhor tem uma companhia para você. Amém, igreja? Deus, quando criou Adão, Ele criou Adão sozinho. Deus colocou Adão no jardim muito antes de Eva. Adão ficou lá por muito tempo sozinho. Só que Deus olhou para ele e falou: olha, não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma mulher, uma auxiliadora. Por quê? Porque Deus é um Deus que consola a solidão. E às vezes nós somos assim, igreja, solitários. Sabe de uma coisa? Antes da minha conversão, eu era uma pessoa solitária. Eu tinha muitas pessoas perto de mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha pessoas perto de mim. Eu me lembro que eu eu já falei isso várias vezes na igreja, quando eu estava numa boate, cheio de amigas e amigos. Interessante isso, gente. O Espírito de Deus falou comigo dentro de uma boate. Estava depressivo, estava machucado, estava agoniado, não aguentava mais ser quem eu era. E de repente eu encostado, nunca me esqueço dessa cena. Nunca me esqueço, gente, isso aqui foi real, vocês sabem. Eu não tinha vindo para a igreja ainda, eu não tinha aceitado Jesus Cristo ainda. Na verdade, eu tinha aceitado Jesus na minha casa. Eu estava em depressão, eu tinha síndrome do pânico. E na minha casa, eu fiz uma oração sincera, eu me ajoelhei, nunca tinha me ajoelhado para orar. E na minha casa eu me ajoelhei e fiz uma oração, nunca tinha orado. Eu falei: não aguento mais a minha vida.
Eu não aguento ser quem eu sou. Se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, se o Senhor tem algo para fazer na minha história, faz. Porque eu não aguento ser o Gustavo que eu sou. E eu estava nessa boate, lá no Gilberto Salomão, e eu estava lá cheio de amigos, tinha uns 15 pessoas comigo. Eu encostado na boate, até hoje me lembro que eu estava com o pé assim, ó, de braço cruzado, triste, depressivo. Sabe por quê? Gente, era tão louco isso, a vida no mundo é tão louca. Eu não aguentava mais a noitada, mas eu também não aguentava ficar em casa. Se eu ficava em casa, estava triste, e se eu saía também, nada me satisfazia, né? E eu estava na boate lá, e de repente veio uma voz falando, Gustavo. Eu falei, sim, estou ficando doido, né? Escuta a voz de Deus, a gente fica meio doido assim. Sim, ele falou, não é isso que eu tenho para você. Aí eu comecei a reparar, gente, Deus me levou a olhar para todos os meus amigos. Eu comecei a olhar de cima e embaixo. Deus falou, não é isso que eu tenho para você. Aí eu mudava para outro amigo. Ele falava, não é isso que eu tenho para você. Ele foi falando. 5 pessoas ele foi falando isso. Na sexta eu falei, já entendi, vou embora. E eu nunca mais voltei para uma boate. Eu nunca mais voltei para um ambiente daquele. Sabe por quê? Porque eu ouvi a voz do Senhor. Isso é decisão, meu irmão. Você precisa decidir por Jesus. E eu estava solitário. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhas maravilhosas. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Eu não sou melhor do que você. Mas uma coisa eu fiz. Quando Deus me chamou lá atrás, eu falei sim. Quando Deus foi me chamando em algumas etapas da minha vida, eu fui dizendo sim. Quando Deus me chamou para vir para a igreja aqui, eu disse sim. Quando Deus me chamou para um casamento, eu disse sim. Quando Deus me chamou para grandes coisas na minha vida, eu disse sim. Quando Deus falou, Gustavo, não faça isso, eu não fiz. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso depender da voz do Senhor. Escute, igreja, quando você ouve a voz do Senhor, como Abraão escutou, como Abraão ouviu, você pode ter certeza, irmão, Deus vai endireitar os teus caminhos. Deus vai remover as pessoas erradas e Deus vai colocar pessoas certas. Deus vai colocar um homem de Deus na sua vida, posso ouvir amém, mulher? Deus vai colocar uma mulher de Deus na sua vida, homem, posso ouvir amém, homens? Deus vai colocar pessoas que vão agregar na sua vida. Deus vai trazer pessoas que vão te auxiliar, mas você não vai depender delas, você vai depender de Deus. E por você depender de Deus, Deus, Ele vai fazer com que a sua vida coopere. Vai cooperar na sua vida, diga amém, igreja. Glória a Deus. Se você por acaso perdeu o seu casamento, você não era nem cristão naquela situação, e hoje é irreversível, Deus tem uma palavra para você. Deus vai abrir uma nova fonte. Deus vai te colocar no jardim do Senhor, um companheiro, uma companheira que você está aguardando. Posso ouvir amém, igreja? A Bíblia fala que Deus faz com que o solitário viva em família. Mas essa promessa que Deus tem em Salmos. Mas o que Deus diz aqui para nós aqui, não fala de família, fala de jardim. Fala de jardim. O jardim é um ambiente perfeito. É um ambiente de trabalho, de felicidade, de responsabilidade, de domínio, de governo, de amor. E é assim que Deus quer que você viva, igreja. Deus quer que você viva, que seja uma pessoa plena em todas as áreas da sua vida, que você esteja em paz, que você seja uma pessoa feliz, realizada, que o seu trabalho você frutifique, que você cresça, que você prospere, que você seja uma pessoa extremamente realizada aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? O jardim do Senhor é completo, e Deus vai te levar no jardim, amém, igreja? Deus vai te levar para um ambiente maravilhoso. Deus vai te levar aonde você vai entrar e você vai falar: aqui é o território do meu milagre, aqui é o território da minha bênção, aqui é o território aonde eu fui realizado na minha alma, em nome do Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui hoje passando por um deserto. Qual área da sua vida que você está passando por um deserto? Pastor, meu casamento, minha família, meus filhos, minha vida financeira. Então começa a profetizar que você vai entrar no jardim, nessa área. Começa a declarar que você vai entrar no jardim, nessa área. Deus é um Deus que entrou na tua história para trazer revolução. Como ele diz aqui, o profeta diz: o Senhor consolará os lugares assolados e invadidos. Talvez você foi assolado. Talvez você foi invadido, alguém machucou você, alguém usou da sua boa fé, sabe, do seu amor, do seu carinho. Infelizmente nós vivemos num tempo onde as pessoas nos usam, né? As pessoas se aproveitam de nós. Mas deixa eu te falar, igreja, Deus, Ele conhece suas lutas, Deus conhece suas batalhas. A justiça vem dele. Não queira fazer justiça com as próprias mãos.
as pessoas estão te machucando, estão te ferindo, irmão, sabe? Segue sua vida. Você tem pessoas que estão perto de você, que estão querendo machucar, siga sua vida. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai honrar a tua vida. Escute o que eu estou falando, Deus vai te honrar. Saia do meio de pessoas que são, sabe, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que são negativas, pessoas que não acreditam. É ruim demais a gente andar com pessoas assim. Nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que guardar o ambiente à nossa volta, gerar fé. Por isso você tem que orar, por isso você tem que ser um homem ou mulher de oração, de leitura da palavra, uma pessoa que entende quem você é no reino de Deus, você entende quem você é aqui nessa terra. Porque quando você entende que você é filho de Deus, que você é cordeiro de Cristo, você compreende que a sua história vai mudar, que a sua vida não parou aqui. Talvez você está no esgotamento, assim como o Pedro estava. Eu quero dizer para você, irmão, Deus só começou a obra na sua vida. Deus sabe da sua luta, Deus sabe da sua batalha, Deus sabe, mas acontece você tem ouvido a voz do Senhor, porque Abraão ouviu a voz do Senhor, Deus chamou ele, Deus abençoou, Deus multiplicou a vida de Abraão, e Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo sozinho, eu quero dizer para você, Deus está te chamando hoje. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor, irmão, Deus está pagando tudo que você fez lá errado, Deus está pagando a tua história, porque Deus está te chamando hoje. Deus é um Deus de oportunidades, Deus é um Deus que não olha para o nosso passado, irmão, quando você se arrepende, quando você confessa, Deus está disponível a fazer tudo novo de novo na sua vida. Então olhe para Deus como um Deus que vai pesar as mãos, que vai, sabe, as pessoas muitas vezes têm um entendimento errado de Deus, Deus vai pesar a mão. Para com isso. Deus vai te levantar, irmãos. Deus vai te abençoar. Deus está disponível a te perdoar. Deus é um Deus, presta atenção, Deus Ele prefere mais a misericórdia do que a justiça. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que está disposto a nos levantar. Quando nós nos arrependemos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, você pode ter certeza, irmão, Deus vai fazer tudo novo na sua vida novamente. Eu escutei esses dias algo muito poderoso da vida do bispo Erasmo. Ele falou o seguinte: se Judas tivesse esperado 3 dias, Jesus ia encontrar ele, Jesus ia perdoar, ele continuaria sendo um dos apóstolos de Cristo. Que forte isso, né? Pastor, mas será? Aí entra a humanidade, né? Aí entra o nosso questionamento. Será que Jesus vai fazer isso? Ia. Porque uma vida é muito importante para Jesus. Ele fez isso por nós, morreu na cruz por mim e por você. Ah, mas Judas traiu ele. E quantas vezes eu e você, nós traímos também? Forte isso, né, gente? Então, se Judas tivesse esperado Jesus ele encontrar, as primeiras pessoas que Jesus encontrou foi Pedro, e Pedro negou ele. Só para falar para Pedro: Pedro, você me negou, mas eu te amo da mesma forma. Meu amor por você é incondicional. Gente, entenda isso. O amor de Deus pela sua vida é incondicional. Sabe o que significa isso? Deus não te ama pelas condições que você dá para Ele. Deus simplesmente te ama, irmão. Então receba amor. Levanta a sua mão e fala assim: eu recebo amor de Deus na minha vida. Eu sou amado de Deus. E por ser amado por Ele, eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Assim como Deus encontrou Abraão na tragédia, na solitário, sozinho, Deus está te encontrando hoje. Jogue fora a tristeza, igreja. Se houve desertos na sua vida, roubos na sua vida, confie em Deus. Deixe o Senhor passar você pelo processo. Deixe Ele trabalhar em você, como Ele trabalhou na vida de Abraão. Tenha calma. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque vai acontecer. Uma das características da fé, para a gente terminar, é a persistência. E Deus quer que você entenda isso. Persista, insista, até você viver aquilo que você quer viver. Você não pode parar no meio do caminho. Você está proibido de parar no meio do caminho, amém, irmão?
Você está proibido de falar, não vou mais para a igreja não, porque não está acontecendo nada na minha vida. Isso é papo do inimigo, irmão. Você tem que estar aqui até acontecer. E quando acontecer, tem que permanecer. Quando acontecer, você tem que continuar. Sabe por quê? A Bíblia fala, ao que vencer, você precisa andar em aliança, em obediência a Deus. Sabe qual é a beleza de Abraão? Muitos foram chamados. O louvor pode subir. Muitos foram chamados, mas só Abraão teve coragem de deixar a Ur. Entenda isso, igreja. Deus está chamando você. Deus tem um chamado na sua vida. E eu quero dizer para você, compensa você viver aquilo que Deus tem para você. Compensa. Abra mão hoje do que você precisa abrir mão. Você sabe que você precisa abrir mão. Muitas vezes da nossa zona de conforto. Deus chegou para Abraão e falou assim: sai da tua terra, da tua parentela. Isso aqui é para você, jovem. Você quer ficar até que idade dentro da sacada da sua mãe e do seu pai? Sabe por quê? Casas de pai e mãe é comodidade, não precisa pagar conta. Só que enquanto você não sai, você não vive algo novo na sua vida de responsabilidade e crescimento. O pastor está falando para mim sair amanhã? Não, eu estou falando para você se programar, irmão. Para que você entenda que filho tem prazo de validade dentro da casa da mãe e do pai. Você quer ficar 20 anos, 30 anos, 50 anos da casa da sua mãe? Aí entra em conflito, né? Porque você quer bater de frente com a sua mãe. E você pode ter 30 anos, mas se você está na casa da sua mãe que manda. Ah, já sei o que eu faço. Você sabe o que faz? Então, meu filho, pega os teus trouxas e vai viver lá fora. Porque enquanto você vive na casa da sua mãe, quem manda é ela. Eu sou maior de idade. É maior de idade, mas continua mamando do meu leite aqui. Então, fica na sua. É isso mesmo, gente. Então entenda algo na sua vida. Deus trabalha com processo e a vida é assim. A vida é assim. Amém? Quantos creem que Deus está te chamando? Quantos creem que Deus tem uma bênção para você? Que Deus vai multiplicar tudo na sua vida? Que Deus vai fazer com que você que está na solidão, Ele vai te levar para o jardim? Quantos creem que Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te autorizar a você viver grandes coisas na sua vida em nome de Jesus? Amém, igreja? Talvez você entrou aqui machucado, angustiado, desanimado, frustrado, assim como Pedro estava. Eu quero dizer, Deus está começando uma obra na tua vida a partir de hoje. O que você não viveu até o dia de hoje, você vai começar a viver a partir de hoje. Eu profetizo sobre a tua vida, irmão, que o tempo de deserto vai se transformar em mananciais. Muitas águas serão liberadas. Poder de Deus será liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sabe por quê? Porque você entendeu que Deus tem te chamado, você entendeu que você está dentro de um processo e que Deus está trabalhando em você para transformar o seu interior, para que você esteja capaz e habilitado para viver coisas novas em nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja, quero que você feche seus olhos. Eu quero que você entenda que nós estamos num ambiente sobrenatural. E aqui é o lugar de nós ouvirmos a voz do Senhor. Não somente ouvimos, mas que a gente saia daqui com uma direção de Deus para nossas vidas. Para que todo momento de deserto que você passa, Deus tem uma fonte nova para abrir. Todo momento de solidão que você passa, Deus, Ele tem um jardim para te introduzir. Deus, Ele tem um novo cenário na tua vida, igreja. Deus te chama, Deus te abençoa e Deus te multiplica. Talvez você entrou aqui como Pedro estava, esgotado. Talvez você está esgotado no seu casamento, meu irmão, minha irmã. Você está esgotado na sua vida financeira, esgotado emocionalmente, esgotado espiritualmente. Escute, é esse momento que você precisa ouvir a voz do Senhor. É esse momento que você precisa buscar o Senhor, porque é esse momento que Deus vai responder. Eu quero ungir pessoas aqui nessa noite. Pessoas que estão passando por desertos na sua vida. Pessoas que estão passando momentos de dificuldade, de luta. Eu quero colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça e declarar que Deus vai mudar a tua história. Declarar pela autoridade que há no nome de Jesus, que Deus está intervindo na tua vida hoje. Que Deus vai trazer cura, que Deus vai trazer restauração, que Deus vai trazer restituição.
Em nome do Senhor. Pode vir no altar. Talvez alguma pessoa que você conheça que está passando por uma dificuldade, venha aqui no altar representando essa pessoa. Nós vamos orar por elas. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Aleluia. Amém. Tô bem sério. Os nossos erros muitas vezes eles geram em nós culpa. Muitas vezes andamos culpados, olhando para nós com sentimento de culpa pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Senhor, eu quero que você entenda. Deus, Ele te chama na condição que você está. Deus não chamou Abraão quando ele era uma pessoa de sucesso. Deus chamou Abraão quando ele era uma pessoa que estava lá embaixo, fracasso, pessoa que não era ninguém. Deus está te chamando, irmãos. O Espírito de Deus está chamando você para viver coisas novas. Só que Deus, Ele é um cavaleiro. O Espírito Santo de Deus é um cavaleiro. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Deus vai entrar e vai mudar a tua história. Só que é você que tem que abrir a porta. Existem pessoas que têm se questionado muito a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito da sua casa, do seu futuro, do seu presente. Escute, a principal atitude que você tem que ter é de entregar a sua vida a Deus. Não resista. Existem pessoas que estão resistentes, estão resistindo a viver com Deus. Enquanto você resiste, você se distancia daquilo que Deus tem para a tua história. Aceite, queridos. Aceite a palavra. Aceite aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se entregue a Ele. Entregue os seus caminhos ao Senhor, e o resto Ele fará. Deus vai conduzir a sua vida. Deus vai te levar. Deus vai te tirar da situação que você está passando hoje, de deserto, de perdas. Deus vai te tirar da situação hoje de tristeza, de angústia. Existem muitas pessoas que caminham com Deus, mas estão ainda tristes, estão ainda angustiadas. Deus está falando com você nesta noite. Deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu ser Deus na sua vida. Entregue o comando da sua vida a mim. Eu tenho certeza, igreja, que Deus vai te levar para o jardim. Tenho certeza que Deus vai te levar do seu deserto para o manancial de águas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está nos visitando hoje a primeira vez? Tem alguém que está visitando hoje? Ô, minha irmã, vem aqui por gentileza. Como é que você está? Prazer, tudo bem? Queria que você recebesse com a salva de palmas. Você, Tamires, sei que você levantar a mão. Tamires, rapaz, aqui na igreja tem muito tempo. Amém? Eu queria fazer uma oração com você. Posso fazer uma oração com você? Toda igreja, coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Quero que você fale assim: Senhor Jesus, fala o seu nome completo. Eu te recebo nessa noite como meu Senhor e o meu Salvador. Eu ouvi a tua voz e eu estou correspondendo. E eu quero declarar que a minha vida pertence a ti. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com o teu sangue, meu Pai, para que nunca mais seja apagado. Em nome do Senhor Jesus. A igreja diga mais uma vez a salva de palmas ao nosso Deus. Acompanha ela, por favor, Júlia, aqui, a visitante, por gentileza. Queridos, Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a paz do Senhor esteja contigo, com a tua família, com a tua casa. Vai em paz, que o Senhor te cubra de bênçãos, te proteja e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, amém. Estamos encerrados.